Boa noite, queridos. Vamos iniciar. Vou pedir a todos que fechemos os nossos olhos, visando a nossa interiorização. Que fechemos um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior. Que nos sintamos envolvidos pela paz. Caso alguém sinta qualquer forma de desconforto, procure controlar-se. Foque o seu pensamento no conteúdo que está sendo discutido. E vamos agradecer mais essa oportunidade. A semana que vai chegando ao fim. As bênçãos do aprendizado. Aprendizado que nos leva a pensar no nosso movimento de transformação. Amigo Jesus, amigos espirituais, muita gratidão nós demonstramos nesse momento, Senhor, sentimos, na verdade, por mais esse encontro e pelas bênçãos da vida que nos conduzem ao aprendizado, principalmente, Senhor, aquelas que, no nosso egoísmo, nós ainda não enxergamos. Que seja para nós, Senhor, uma oportunidade bendita, uma troca, um aprendizado, para que nós possamos sair daqui fortalecidos na fé, preparados para os desafios da vida. E buscando sempre, Senhor, o equilíbrio que o cristão precisa ter ao enfrentar as suas dificuldades. Caminha conosco, Senhor, através dos Espíritos amigos, hoje e sempre, e que assim seja. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados para mais esse encontro, que vocês vão ver na tela nesse instante. O 18º encontro para estudo do Livro dos Médiuns. No seu segundo capítulo, lembrando, na primeira parte, o capítulo chama-se O Maravilhoso e o Sobrenatural e nós estamos no 7º encontro. Então, para sintetizar, Livro dos Médiuns, primeira parte, segundo capítulo, que chama O Maravilhoso e o Sobrenatural, nós estamos no 7º encontro para discutir esse capítulo. Gostaríamos de agradecer à Rede Amigo Espírita pela oportunidade bendita de estarmos aqui, a oportunidade que a Rede Amigo já nos proporciona já há bastante tempo, dando-nos a oportunidade de aprender e de ofertar o pouquinho que a gente vai encontrando. Então, Zé Aparecido, obrigado. Deus te abençoe e proteja você e a sua família. Como de costume, a gente vai ler o último slide que foi discutido há uma semana, sexta-feira passada, para que a gente possa sintonizar com o texto e voltar a pensar nesse conteúdo. Então, há uma semana, Kardec vinha nos trazendo algumas proposições, vamos dizer assim, e a 7ª proposição de Allan Kardec dizia assim: a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, suas causas e suas consequências morais constituem toda uma ciência e uma filosofia que requer um estudo sério, perseverante e aprofundado. Então Kardec vinha nos ensinando através de proposições, lembrando que essa daqui é a 7ª proposição de Kardec.
ele vinha fazendo algumas proposições como forma de discussão com aqueles nossos irmãos que não acreditam no espiritismo, que criticam a doutrina espírita, que criticam os espíritas. Então ele vem fazendo algumas proposições, e nessa, que foi discutida há uma semana, ele dizia que a explicação dos fatos admitidos pelo espiritismo, suas causas, o espírito imortal, a comunicabilidade, lembrando, né? Existência do espírito, sobrevivência à morte do corpo, conservação da individualidade e a possibilidade de comunicar-se com o plano físico, que são as causas, vocês estão vendo ali logo no comecinho da segunda linha. E as suas consequências morais, olha lá. A filosofia espírita tem consequências morais, é bom a gente entender isso. Daí Kardec pensar trechos do Novo Testamento para comentar à luz do Espiritismo. O Espiritismo analisando o Novo Testamento, ok? Como Allan Kardec nos ensina, as passagens do Evangelho do Novo Testamento em concordância com os ensinos dos Espíritos. Voltando para o texto de uma semana atrás, toda uma ciência, toda uma filosofia que requer um estudo sério, perseverante e aprofundado. Então aqui nós iniciamos hoje, o trecho de hoje do nosso estudo com Allan Kardec fazendo a 8ª proposição. O Espiritismo só poderia considerar como crítico sério aquele que tivesse visto tudo, estudado tudo e aprofundado tudo, como a paciência e a perseverança de um observador consciencioso. Ou seja, nós espíritas só consideramos como sendo críticos sérios aqueles que estudaram tudo, inclusive as obras contrárias à codificação, inclusive as obras contrárias ao espiritismo, né? Lembre-se que na biblioteca, não é biblioteca, no catálogo racional de obras que Kardec publica, e é uma obra que até a gente acaba falando pouco sobre ela, nessa obra Allan Kardec vai sugerir que a gente leia inclusive os críticos, para que a gente possa entender em que se fundamenta a crítica, para que a gente possa se posicionar se houver necessidade na hora séria e da maneira séria. Tá? Então é necessário estudar profundamente, se possível, inclusive os críticos, inclusive aqueles que batem de frente, aqueles que discordam. Tá? Então o Espiritismo só considera como crítico sério aquele que tivesse visto tudo, estudado tudo, aprofundado e tudo, com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso. Qual que é o problema aí? Se a pessoa estudar desse tanto, observar desse tanto e aprofundar desse tanto, ele não vai criticar. Ele vai aderir. Porque ele vai entender a lógica da doutrina. Então é por isso que a maioria foge. Porque vai perder os seus argumentos. E o codificador prossegue. Que soubesse tudo sobre esse assunto, quanto o adepto mais esclarecido. Ou seja, aquele que estivesse na posição do crítico, mas fazendo o seu movimento de esclarecimento. Ou seja, que tivesse um imenso esclarecimento, tanto quanto o adepto mais esclarecido. Porque aí ele estaria em condições de fazer essas críticas. Tá? Continuando. Que tivesse, por conseguinte, aurido seus conhecimentos em outra parte que não nos romances da ciência. Então veja, livros não específicos, livros não especializados. Aquele que busca, assim como ele já tinha dito nos encontros anteriores, né, aquele que busca o seu conhecimento nos contos, nas historinhas, contos de fada, esses não estão em condições de fazer uma crítica profunda, né? Não estão em condições de fazer uma análise profunda do Espiritismo, que é o mesmo contexto que ele está dizendo aqui, ó. Que tivesse, por conseguinte, aurido seus conhecimentos em outra parte, que não nos romances da ciência. A quem não se pudesse opor fato algum que ele não tivesse conhecimento, nenhum argumento sério sobre o qual não tivesse meditado. Ou seja, se tem algum fato importante que ajudou a constituir os princípios fundamentais da doutrina espírita e que esse crítico desconhece, ele já não está mais em condições de fazer uma crítica séria. Porque às vezes é na consequência desses fatos
na consequência desses fatos, que a gente vai desenvolver o nosso entendimento e vai tirar as conclusões que vão nos levar a entender algum ponto, ok? Que refutasse, não através da simples negação, mas através de outros argumentos mais decisivos. E a gente vê muito isso. A refutação através da simples negação. Não, eu não acredito. Mas por que você não acredita? Explica para mim se fosse o teu não acreditar se fundamenta em quê? Não sei. A tua incredulidade se fundamenta em quê? Não sei. Assim como a gente vinha estudando no capítulo anterior, se eu não estiver enganado, e nós comentamos na live que nós fizemos ontem pelo Portal de Luz, que é a casa que nos recebe aqui em Severínia, o próprio materialismo ele se pauta na negação. Não existe uma fundamentação científica do materialismo. O materialismo se pauta na negação, ou seja, eu não acredito. Mas por que você não acredita? Não tem fundamento científico. Ele se pauta apenas na negação. Tá? Então é mais ou menos o mesmo contexto. Kardec prossegue. Que pudesse finalmente atribuir uma causa mais lógica aos fatos averiguados. O que ele está dizendo aqui para encerrar esse slide? E aqui ele vai encerrar o raciocínio. Esse crítico teria que, ao tentar desconstruir a teoria espírita, ou seja, ao tentar desconstruir a teoria da existência do espírito em nós, tá? Lembre-se, o materialista só vê matéria, então o ponto de vista da análise, ele tem que ser a matéria. Ele tem que ser aqui no plano físico. Eu espero que esse raciocínio aí esteja claro e eu já peço a primeira participação de vocês aí. Como o materialista não acredita no plano espiritual, quando você vai fazer uma análise para um materialista, você tem que começar a sua análise do plano físico. Tá? Então é por isso que a crença no espiritualismo é a crença no quê? É a crença contrária ao materialismo. Como é que o materialismo explica? Crença daqueles que acreditam que no homem, ou seja, em nós aqui vivendo no plano físico, existe alguma coisa que não é matéria. Vocês perceberam que nisso, que essa análise parte do plano físico? Ficou claro isso para vocês? A definição de espiritualismo parte do plano físico, ele não parte do plano espiritual. Existe um plano espiritual onde os espíritos estão, que é paralelo ao plano físico, não é isso. Crença na existência da alma espiritual e imaterial, ou seja, em nós, viventes, para o espiritualismo, existe alguma coisa que não é matéria. Veja, partiu do plano físico. Por quê? Porque o materialista não acredita na existência de outro plano. A gente precisa entender isso, tá? O raciocínio do materialista é esse. Não existe um outro plano, então essa análise tem que partir do plano físico. Tá? Crença na existência da alma espiritual e material. Então daí surge, né? Se essa alma existe, como nós comentamos ontem, nós demos bastante ênfase nisso lá na live do Portal de Luz. Se essa alma ou espírito não é matéria dessa aqui que perece, ou seja, se ela não estiver viva, ela vai se decompor, eu posso pensar na possibilidade de que, ao morrer o corpo, ela continue existindo, porque ela não é matéria que perece. Ela é um tipo de matéria, na verdade, o perispírito é um tipo de matéria diferente. É fluido, que não obedece diretamente às leis da biologia. Tá? Então, se ela não é matéria, eu posso pensar na possibilidade de que, ao morrer o corpo, essa alma não morra, porque ela não é matéria. Se ela sobrevive à morte do corpo, conserva a sua individualidade, pode se comunicar no plano físico, essa é a teoria espírita. Tá? Assim, bem genericamente e bem até reducionistamente, né? Estou sendo até reducionista, essa é a teoria espírita. O que ele disse aqui? Vamos analisar. Que refutasse, não através de simples negações, mas através de outros argumentos mais decisivos. Presta atenção agora. Que pudesse finalmente atribuir uma causa mais lógica aos fatos averiguados, ou seja, que pudesse, nas comunicações espíritas, que cientificamente Kardec foi descartando causas físicas. Nós vamos ver
Nós já vimos um pouco nesse capítulo e vamos ver mais, com mais profundidade, como eu já disse, né? Daqui a 2 capítulos, no 4º capítulo chamado dos sistemas, que eram as teorias usadas para desmentir a teoria espírita. Tá? Ou seja, se a causa do fenômeno é a existência dos espíritos e a possibilidade de se comunicar com o plano físico, o que Kardec diz aqui? Agora eu vou fechar o raciocínio. Que pudesse finalmente atribuir uma causa mais lógica aos fatos. Ou seja, nós atribuímos a causa à existência dos espíritos e à possibilidade deles se comunicarem com o plano físico. Se você viu uma causa mais lógica, apresenta e vamos discutir. Por que isso é importante? Por que esse capítulo é importantíssimo? Porque esses argumentos foram apresentados. E Kardec desmentiu um por um. Nós vamos ver isso lá no capítulo 4, ainda da primeira parte, como nós dissemos há alguns minutos, chamado Dos Sistemas. Os argumentos foram propostos, as pessoas se posicionaram. Causas físicas, alucinação, loucura, músculo estalante, seria o sistema antagônico ao sistema das batidas, né? Quando a batida acontecia na madeira da mesa, ou no material que constitui a mesa. Olha só, Kardec foi refutando um por um cada um desses sistemas. Aí ele encerra o slide dizendo assim: esse crítico ainda não foi encontrado. Ou seja, ninguém conseguiu desmentir a teoria espírita. Claro, ninguém conseguiu desmentir a teoria espírita analisando de uma forma correta, de uma forma criteriosa. Se você pegar crenças pessoais, cada um acredita no que quer. Até no nosso movimento a gente vê muito isso, né? A pessoa não tem fundamentação doutrinária, não tem fundamentação filosófica, não tem fundamentação científica, sai catando revelação científica à torta e à direita e fala que Kardec está ultrapassado. Sem nenhum tipo de fundamento. Ou seja, seriam os pseudocientistas, né? Os pseudo-sábios. E aí sai catando a torta e a direita. Tá? Quando a gente tiver um pouquinho mais de maturidade espiritual, a gente vai ter condições de analisar a argumentação das pessoas usando a lógica. E aí a gente vai perceber em que momento a argumentação falha, né? Deixa eu só fazer uma pergunta rápida aqui, gente. Eu estou vendo a Luciene falando que travou. Tá normal para a maioria? Aqui não apareceu nada, tá? A internet tá normal, o computador tá normal, o uso de processador tá normal, enfim. Aqui, por enquanto, tudo tranquilo. Para a maioria, pelo menos, tá tranquilo aí? Me ajuda, por favor. Enquanto eu aguardo o feedback de vocês, eu dou um passo à frente aqui, ok? Mas eu estou aguardando aí para eu saber o que está acontecendo. A própria Luciane disse que voltou, mas eu quero saber se travou para os outros, tá? Vamos ver. A maioria está dizendo que está normal. Carla, a Cris já tinha dito lá em cima. Wanda também, a Ana Luz, Rita, enfim. Parece que está normal, deve ter sido a internet, tá? Da Luciene, pode ser isso, né? Mas enfim, não dá para saber o que foi aqui. No meu painel tá normal. Vamos em frente, entrando então no item 15. Kardec diz assim: pronunciaremos ainda, pronunciamos, né, passado há pouco ainda, a palavra milagre. Uma curta observação sobre esse assunto não ficará deslocada nesse capítulo sobre o maravilhoso. Veja, maravilhoso, sobrenatural, ele vai encaixar o contexto do milagre. Vocês se lembram? Vocês se lembram que há uns 2 ou 3 estudos atrás, quando nós falávamos, acho que foi no primeiro ou no segundo estudo sobre esse capítulo, vocês se lembram que eu estava discutindo maravilhoso, sobrenatural? O que é maravilhoso? O que é sobrenatural? O que é sobrenatural? O contrário às leis. E Kardec diz assim, como é que é? Conheceis tão bem assim essas leis,
a ponto de dizer se é ou não contrário à lei, aquele fato? Vocês lembram que nós discutimos isso não faz muito tempo? E lembram de eu ter perguntado, gente, está todo mundo assimilando e todo mundo percebendo que está no contexto do milagre? Ou seja, o milagre, o maravilhoso, o sobrenatural estaria mais ou menos no mesmo contexto? Todo mundo lembra disso? Deve ter sido no primeiro ou no segundo estudo desse capítulo. Falávamos do maravilhoso. O que é o maravilhoso? O sobrenatural, veja. O maravilhoso aqui não é esse adjetivo que nós usamos para uma coisa extraordinária. Está num outro contexto. O que é maravilhoso? Sobrenatural. O que é natural? Contrário às leis da natureza. Você conhece bem essas leis? Todo mundo lembra dessa discussão? E no finalzinho eu me lembro de ter falado assim, está todo mundo entendendo que o milagre está mais ou menos nesse contexto, no contexto de uma derrogação da lei? Isso, a Vânia nos falou, eu me lembro disso também, sobre o milagre, eu me lembro dela ter comentado aqui no chat. Veja que Kardec vai colocar o milagre nesse contexto agora. Pronunciamos ainda há pouco a palavra milagre, uma curta observação sobre este assunto não ficará deslocada nesse capítulo sobre o maravilhoso. Ele vai começar a conectar o milagre nesse contexto. Na sua acepção ou no seu significado primitivo e pela sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, admirável de ser. Está no sentido do maravilhoso. Mas na acepção primitiva não está no sentido de sobrenatural. Mas essa palavra, como tantas outras, afastou-se do seu sentido original. Kardec muitas vezes faz essa análise. Muitas vezes as palavras se afastam do seu sentido original. A palavra profeta foi analisada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. O que ele vai dizer lá? Que na acepção comum, profeta é alguém que vê o futuro. Lembra disso? Olha como que me lembrei ou nos lembraram aqui desse contexto importante. O que ele vai dizer? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, falsos cristos, falsos profetas. Na sua acepção comum, atual, a palavra profeta se refere a quem revela o futuro. Mas no tempo de Jesus, no tempo da Bíblia, não era assim. Kardec sempre preocupado com essas questões linguísticas. Tá? Ele vai fazer o mesmo comentário agora, o mesmo movimento, né, de analisar o que significa a palavra milagre lá na sua acepção ou no seu significado primitivo e o que significa milagre agora. Essa palavra, como tantas outras, afastou-se do seu sentido original e hoje refere-se, segundo a academia. O que é a academia? Seria mais ou menos hoje o que nós chamamos de universidade. Academia não é esse negócio de fazer exercício que não existia na época, se eu não estiver enganado, tá, gente? É no sentido dos acadêmicos, né? Dos universitários, daqueles que detêm o conhecimento e tentam passá-lo. Há um ato do poder divino, segundo a academia, há um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Ok? Então a natureza teria suas leis e Deus agiria de forma contrária a essas leis. Vamos ver a análise que ele vai fazer. Esta é, com efeito, a sua acepção ou significado usual, e apenas por comparação e por metáfora é que se aplica às coisas comuns que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. De alguma forma, entra em nossas cogitações examinar se Deus tenha julgado útil em alguma circunstância derrogar as leis estabelecidas por ele mesmo. Ele complementa. Entendi o sentido agora. De forma alguma entra em nossas cogitações examinar se Deus tenha julgado útil em alguma circunstância derrogar as leis estabelecidas por ele mesmo. O que Kardec está dizendo no começo da frase, no comecinho do primeiro, no começo do parágrafo.
objetivo da doutrina espírita ficar analisando se Deus precisou intervir de forma contrária à lei da natureza. Seria a acepção do milagre. A natureza diz uma coisa, mas Deus precisou de uma outra coisa, então ele interveio no processo. Não é, vamos ler juntos de novo, de forma alguma entra em nossas cogitações examinar se Deus tenha julgado útil em algumas circunstâncias derrogar as leis estabelecidas por ele mesmo. Ou seja, isso não é função da doutrina espírita. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis. Agora você entendeu por que ele discutiu o milagre. Por que ele está discutindo o termo milagre, acepção comum, acepção moderna. Agora você está entendendo. Nosso objetivo é unicamente o de demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis. Que nenhum caráter miraculoso possuem, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. Lembremos daquela definição que eu dei muita ênfase semana passada. Todo fenômeno que acontece e você não conhece a causa, ele é tido por sobrenatural. Lembra disso? Lembra que eu bati muito nisso? Lembra que eu brinquei com vocês? Se você esquecer tudo que eu falei nos seis, hoje é o 7º. Se você esquecer tudo que eu falei nos 6 encontros anteriores, lembra dessa frase. E expliquei, dizendo, comentei Kardec na verdade, dizendo que todo fenômeno que acontece e você não conhece a causa, ele é considerado sobrenatural. A partir do momento em que você busca a causa do fenômeno e encontra, o que era sobrenatural passou a ser natural. Qual que é o problema aí? Olha a pergunta de Kardec lá atrás. Kaká Krishna, e o último nome eu não vou nem ousar pronunciar, com o perdão da brincadeira. Eu me lembro de ter brincado com isso ainda, gente. Se você esquecer, se você quiser, dá um print na tela. Aí eu me lembro de ter saído dessa tela aqui e ido para essa aqui, sem eu aparecer. O Kaká brincou com a gente aqui, agora eu lembrei de ter feito isso. Mohini. Não é tão difícil não. Pronúncia, o H tem o som dos 2 R's, né? Ok. Então veja que para a ciência e para a filosofia espírita, vale a mesma regra da ciência formal, nesse ponto. Fenômeno acontece, você não sabe a causa, a gente acaba chamando de sobrenatural. Vander Reis de Castro, qual a diferença de sobrenatural e milagre? Elas estão no mesmo contexto. Elas estão no mesmo contexto. O milagre seria alguma coisa contrária às leis, uma derrogação das leis. Então, veja Kardec sabiamente discutindo aqui, ó. Tá, Vander, dá para entender isso, né? Tá no mesmo contexto. Seriam derrogações da lei. Vamos ver Kardec dizendo aqui, ó. De forma alguma entra nas nossas cogitações examinar se Deus tenha julgado útil em alguma circunstância derrogar as leis por ele mesmo estabelecidas. Então veja, não é o objetivo da doutrina espírita ficar analisando se Deus criou as leis da natureza, ou seja, os fenômenos acontecem naturalmente, mas em algum momento ele precisou intervir derrogando. Tá? O objetivo é mais específico. Ó. Nosso objetivo é unicamente de demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter miraculoso possuem. Ó, tudo no mesmo contexto. Ó. Aqui em cima ele usou. Nosso objetivo unicamente é de demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter miraculoso possuem e de modo algum são maravilhosos ou sobrenaturais. Vocês perceberam que ele usou os 3 termos na mesma análise?
Ele usou os três termos na mesma análise. Ó. Miraculoso, sobrenatural, milagroso. Desculpa. Miraculoso, maravilhoso e sobrenatural. Acho que eu falei errado da primeira vez, perdão. Olha só. Então a análise de Kardec ela parte do geral para o específico. Não é função da doutrina espírita saber se Deus criou as leis biológicas da natureza. E por trás dessas leis biológicas tem a química, tem a física, enfim, tem uma série de ciências agindo. E quando eu falo por trás, não é porque uma seja mais importante do que a outra, tá? Não nos entendam mal. Então não é função da doutrina espírita analisar se em algum momento Deus agiu de alguma forma derrogando essas leis em algum princípio. Particularmente, queridos, eu não acredito nisso, mas presta bem atenção no que eu vou falar agora. É opinião pessoal. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver Deus criando leis e depois tendo que derrogá-las, porque aí essas leis não são perfeitas. O Livro dos Espíritos é muito claro e nós fizemos lives sobre isso várias vezes. A lei de Deus é perfeita? Pergunta Allan Kardec. O que os Espíritos respondem? Perfeita como o próprio Deus. Tá? Então, opinião pessoal. Tá? Se existe algum ponto onde Kardec fala sobre a possibilidade disso, fora esse eu desconheço. Na verdade, aqui ele não está falando da possibilidade. Ele está falando que não é objetivo da doutrina espírita fazer essa análise. Tá? Então, de tudo que eu li e me lembro em doutrina espírita, porque obviamente muita coisa eu li e não lembro, eu não vejo, não me lembro de nenhum ponto onde Kardec dê essa possibilidade de Deus intervir derrogando a própria lei dele. Eu me lembro do Livro dos Espíritos. Kardec perguntando, a lei de Deus é eterna? Eterna e imutável como o próprio Deus. Ok? Mas vamos em frente. Ele vai dar mais algumas características para desconsiderar o maravilhoso, o sobrenatural, o milagroso e começar a considerar a naturalidade do fenômeno. Vamos juntos? O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Então veja. Como é que você explica um fenômeno sobrenatural se ele existisse? Não explica justamente porque ele é sobrenatural. O que é sobrenatural não tem explicação. Se tivesse explicação, não seria sobrenatural, seria natural. Entenda esse conceito. Como é que você explica o sobrenatural? Não explica, justamente porque é sobrenatural. Me ajuda aí, gente. Está claro esse raciocínio? Não se explica milagre, sobrenatural, o maravilhoso nesse contexto, tá? Maravilhoso como sendo alguma coisa assim extraordinária, bonita, bela, eficiente, enfim. Outra concepção, tá? A Suzana pergunta assim pra gente. O coronavírus entra onde? Porque ninguém conhece a doença. Entra nos fenômenos naturais, porque, para começar, ele é da biologia. Tá? Ele não é problema da doutrina espírita. Ele é problema da biologia. Segundo, ele é um vírus, todo mundo sabe o que é um vírus, que sofreu uma mutação e nós não temos anticorpos para nos defender dele. E ele é extremamente transmissível, né?
Ok? Suzana, tranquilo aí? Ele é da alçada da ciência e a biologia sabe o que é. Um vírus. Extremamente transmissível. Por que ele é o Covid-19? Porque já teve outro Covid. Ele é uma mutação do original. Agora, uma sequência de Covid, eu não sei. E nós não temos antivírus para nos defender dele. Ok? Então vamos em frente aqui. Primeiro item, primeira explicação de Kardec. O milagre não se explica, justamente porque ele é um milagre, ele é uma derrogação. Ou seja, se é ação divina é porque não abrange. É ação divina derrogando lei é porque a lei não explica. Então não tem explicação. Colocação de Kardec, muito boa. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Continuando. Portanto, não são milagres, porém simples efeitos que possuem a sua razão de ser nas leis gerais, leis que a ciência desconhece. Aqui você precisa entender esse ponto. Todos nós precisamos entender esse ponto. Olha lá, o Fábio Davidson nos ajudando. A filha dele é biomédica e disse exatamente isso. É um vírus que já existia e sofreu mutação. Quer dizer que eu não estou mal informado, embora eu não esteja acompanhando de perto. Ok? Então vamos ler de novo aqui. Portanto, não são milagres, porém, simples efeitos que possuem sua razão de ser nas leis gerais. Leis que a ciência não conhece. Por uma série de fatores. Fluidos, pensamento. Para começar, a ciência materialista pensa que eles acham que quem pensa é o cérebro. Sendo a ciência materialista, para eles não existe, pelo menos para a maioria, que às vezes o cara é materialista na ciência, mas ele tem religião, e aí a coisa começa a entrar em conflito, mas eu não vou entrar nisso, tá? Nós vamos juntando as informações. O cara é materialista, cientista materialista, para ele não existe espírito. Se não existe em nós, não existe fora. Então não existe intervenção de espírito no mundo corpóreo, porque não existe espírito. Ou seja, tudo se resume às leis da matéria. Tá claro, gente? Vai me ajudando aí, por favor. Se pro materialista não existe espírito, não existe plano espiritual, não existe em nós, não existe fora, então intervenção dos espíritos no mundo corpóreo para eles não existe. Tudo isso é consequência do materialismo. Veja que nós estamos usando aqui pontos que nós precisamos entender do primeiro capítulo. Percebam que a didática de Kardec é fantástica, é construção. É construção. Se você não entender o que é materialismo, você não vai entender o que é ciência ser materialista, não acreditar que nós temos alguma coisa que não é matéria. Veja, esses conceitos têm que ficar claros lá do primeiro capítulo. Materialismo, espiritualismo, existência do espírito. Desculpa, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas tem que estar claro. Existência do espírito, sobrevivência à morte do corpo, conservação da individualidade, envoltório semimaterial que modifica suas propriedades para que ele possa intervir no plano físico, inclusive com relação ao próprio corpo. Se eu fosse um ser, eu espírito, né? Fosse um ser 100% imaterial, eu não teria como agir sobre meu corpo. Então veja, se a teoria de que o espírito é um ser abstrato e imaterial fosse verdadeira, nem ele interviria no plano físico através da mediunidade e nem reencarnaria, porque se ele é imaterial, como é que ele vai agir sobre o próprio corpo? Por que nós estamos encarnados agindo sobre um corpo? Porque nós temos um envoltório semi-material. Esse envoltório semi-material tem afinidade fluídica com o seu corpo, só ele. Existe uma chance de algum outro espírito agir sobre o meu corpo? Não.
Então como é que um espírito faz para me deixar doente? Age de espírito para espírito. Me desequilibra como espírito imortal e através do meu pensamento eu afeto o meu corpo. Ok? Vamos em frente mais um pouquinho aqui. Kardec diz assim: o milagre, ele vai dar outra característica. O milagre tem ainda um outro caráter, uma outra característica, o de ser insólito e isolado. Ora, quando um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade, e por diversas pessoas, não pode ser milagre. Isso aqui é fácil de entender, porque a maioria de nós vem de família cristã. Alguns católicos, outros protestantes. Gente, milagre acontecia um aqui, outro lá. Olha só. Ou seja, são fatos isolados. Isolado, né? Fato isolado, um aqui, outro lá, longe na distância, longe no tempo, não é uma característica que você possa dar ao fenômeno espírita. Talvez tenha havido uma intensificação do fenômeno espírita na época lá que era necessário chamar atenção e Kardec tinha que estudar o fenômeno. Mas não dá para chamar de insólito, não dá para chamar de isolado. Então veja, mais uma característica do milagre que o fenômeno espírita não tem, ele nunca foi isolado. Acontece o tempo todo. O problema é que a gente não fica sabendo. Mas sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. Porque são naturais. Ok? Continuando. Todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Vocês perceberam que ele está trabalhando o contexto de que é milagre aquilo que nós desconhecemos a causa. Lê essa frase. Ó. Todos os dias a ciência faz milagre aos olhos dos ignorantes. Todo mundo entendeu esse contexto? Olha que metáfora bonita que ele trabalhou. Para aquele que desconhece a causa do fenômeno, natural. Mas o ignorante, aquele que não estudou o fenômeno, não conhece a causa. Então a ciência produz milagre simbolicamente todo dia, o tempo todo. Tá claro, gente? Bonita a metáfora, né? Se você não conhece a causa de um fenômeno, a ciência sabe, você não sabe. Para você é milagroso. Ó, que metáfora bonita, né? Que simbolismo bonito. Vamos ver juntos? Todos os dias a ciência faz, milagres aos olhos dos ignorantes. Eis porque outrora aqueles que sabiam mais do que o vulgo passava por feiticeiro. Vou fazer uma brincadeira aqui. Imagina que há 5.000 anos atrás você reencarnasse e conseguisse entender o ciclo do Sol e o ciclo da Lua e, portanto, conseguisse calcular a hora dos eclipses. Eclipse solar, ou seja, a Lua passando na frente do Sol. Então entenda essa situação. Imagina que há 5.000 anos atrás você estava encarnado e conhecia as leis que regem o movimento dos astros e conseguia calcular a hora dos eclipses. Ok? Naquele dia que você sabe que vai ter um eclipse, você faz toda uma manipulação, sei lá, meia hora antes do eclipse você começa assim, ó. Se vocês não me derem todo o seu dinheiro e não me puserem no poder, eu vou apagar o sol. Olha só. E aí ele fica fazendo pressão. Vocês não vão me dar o dinheiro? Vocês não vão me colocar no poder? Eu vou apagar o sol.
E aí começa o fenômeno. A Lua começa a entrar na frente do Sol. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Para elas, realmente é o cara que está fazendo o Sol apagar. O que eles fazem? Dão o dinheiro. Colocam no poder. Se não virar rei, vira o feiticeiro do rei. Depois que todo mundo deu o dinheiro, colocou ele no poder de uma forma ou de outra, o que ele faz? Ok, já consegui o que eu queria. Agora eu vou desfazer o fenômeno. E aí a Lua começa a sair da frente do Sol. Foi ele que fez? Não, é um fenômeno natural que ele sabia e manipulou as informações. Fica claro para vocês aquele contexto que eu sempre bato aqui, gente? Quem se esclarece se liberta. Analisando isso, essa historinha que eu contei aqui para a gente descontrair, mas não é para descontrair, mas não é uma brincadeira não. Fica claro para vocês esse contexto? Quem se esclarece se liberta. Se um cara hoje, você vê, hoje nós somos bem mais esclarecidos, a gente sabe que os astros giram e às vezes a órbita deles cruza, não quer dizer que eles trombaram, gente. Um entrou na frente do outro. Hoje qualquer um sabe disso. Se o cara fizer isso hoje, em qualquer país esclarecido, a hora que ele falar, me dá o dinheiro, as pessoas vão rir. Você é louco, eu vou te internar, não vou te dar dinheiro. Por quê? Porque num contexto maior, a grande maioria das sociedades é muito mais esclarecido hoje do que era há 5.000 anos atrás. Então eu acho que fica fácil para a gente perceber esse contexto que eu tenho trabalhado com vocês aqui, tenho trabalhado nas lives, trabalhei um pouco lá no Reconstruindo Paradigmas, trabalhei um pouco no Estudando a Mediunidade lá no tempo do livro do Peralva. Quem se esclarece se liberta. Agora tem umas colocações legais aqui, ó. Ivan Dourado. Para os antigos, os relâmpagos eram considerados milagres. O nascer do sol e o pôr do sol eram considerados como sendo trazidos pelos deuses. Ó. Deus do sol, Deus da lua. Bem lembrado. Fábio Davidson. Quem tem o conhecimento tem o poder. Enquanto a maioria for pouco esclarecida, né, Fábio? Quando todo mundo se esclarecer e nivelar, que de alguma forma é o que está acontecendo. E se esse esclarecimento está acontecendo e a coisa está nivelando, não que esteja nivelada, mas está diminuindo a diferença, percebam que esse movimento vai nos levar a fazer o que nós estamos fazendo hoje. Discutir. Gente, discutir é fenômeno natural. Discutir é a coisa mais natural do mundo. Não confunda a necessidade de discutir e de comparar pontos de vista com essa tendência que nós temos hoje, os egos exaltados e as pessoas se exaltando e brigando, tá? Não confunda as coisas. A discussão é saudável e nos leva ao crescimento. Esses exageros, esses ânimos exaltados não tem nada a ver com a verdadeira discussão, a discussão madura. Não confunda as coisas, tá? Mas vamos voltar aqui para o contexto. Eis porque outrora aqueles que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiro. Olha lá, ele sabe o contexto em que alguma coisa vai acontecer. Sabe antes de todo mundo. E como ele sabe antes, a maioria não sabe nem antes, nem o que está acontecendo, ele manipula as informações. Deixa eu responder aqui para o Kaká Krishna. Agora eu lembrei. Mohini. Vai lá na Rede Amigo Espírita, no canal, tá?
Não é em vídeo, é no canal. Clica em playlists, aí tem todos os estudos da Rede Amigo Espírita. Tem um lá que é nosso, né? 2 nossos, esse é o terceiro. Chama Reconstruindo Paradigmas. A gente pegou alguns textos de Kardec para estudar, tá? Se puder ser útil, vai nos deixar felizes. Continuando, como se acreditava que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, queimavam-nos. Agora você está entendendo por que médiuns foram queimados e pessoas que entendiam esses fenômenos, mas não eram médiuns, também eram queimados. Veja, não se queimaram apenas médiuns. Qualquer pessoa que tinha esse entendimento, e alguém tocou no assunto aqui, o Leonardo Rocha, Galileu foi preso como feiticeiro. Não sei se era médium. Andou se comunicando na época de Kardec. Tem comunicações de Galileu nas obras fundamentais, na Revista Espírita. Mas não sei se era médium. Mas, diz o Léo, bateu de frente com a igreja, foi preso como feiticeiro. E pelo menos até aí a gente sabe. E quantos outros a gente poderia levantar aqui, né? Que sabiam mais do que os outros, entendiam os fenômenos, atrapalhavam o sistema, né, o funcionamento das manipulações de pessoas. E viraram feiticeiros. Ou foi preso, ou foi queimado, ou os dois. Ok? Continuando, Kardec nos diz assim: hoje que somos mais civilizados, contentam-se em mandá-los para os hospitais psiquiátricos. Oba! Agora você está entendendo por que as pessoas vão para os hospitais psiquiátricos. Não é só médium, não. As pessoas que têm muito conhecimento e que vivem com o pensamento acelerado e não conseguem controlar os seus fenômenos de pensamento, os chamados visionários, e aqui eu quero trabalhar o termo visionário não no sentido mediúnico, tá, gente? Alguém que tem a capacidade, a lucidez. E aqui eu me lembro de Allan Kardec falando sobre a lucidez no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé que transporta montanhas, ele vai dizer que a fé vai trazer uma série de fatores. Lucidez, paciência. A pessoa que tem essa lucidez, queridos, ela consegue, pelo fato hoje, prever as consequências. Veja, não precisa ser médium, fazer revelações, médium de premonição. Cuidado com a fogueira, André. Boa, Léo. Olha só. São pessoas de uma lucidez tão fantástica. Vou trabalhar um exemplo simples. Precisa ser médium para saber que alguém que tem o hábito de dirigir embriagado, mais cedo ou mais tarde, vai se acidentar? Se eu virar para você e falar assim, o fulano bebe e dirige, mais cedo ou mais tarde ele vai se acidentar. Eu estou sendo médium? Eu estou sendo pessimista ou eu estou sendo realista? Claro que eu não estou torcendo para isso acontecer. Mas eu estou sendo médium, eu estou sendo pessimista, ou seja, eu estou querendo que isso aconteça, ou eu estou sendo realista? Então eu peguei um contexto bobo, só para vocês entenderem. Chris Oliver. O Espiritismo é uma ciência no sentido que ela tem um objeto de estudo, mas o que a difere das outras ciências com mais clareza? As outras ciências estudam a matéria, Chris. Tem um objeto de estudo que é o espírito imortal e as suas consequências, né? E a sua relação com o plano físico. Não é
Não é objetivo da ciência espírita estudar matéria. Para estudar matéria, a biologia está aí, a física está aí, a química está aí. Ok, Cris? É nesse sentido. Então vamos em frente mais um pouquinho, caminhando para o final. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Dá tempo para mais esse slide. Vamos. Que um homem realmente morto, como dissemos no início, possa retornar à vida através de uma intervenção divina, tá aí o milagre. Porque isso é contrário às leis da natureza. Olha lá, alguém trabalhou agora há pouco aqui. Deixa eu ver se eu acho, porque tem bastante gente falando. Quem é que lembrou que nós falamos sobre isso nos estudos anteriores? Estou procurando e não estou achando, vocês me perdoem. Se a pessoa quiser se manifestar de novo, ela trouxe até um nome que dessa lei aqui a gente estuda, a gente consegue estudar um fato narrado na Bíblia. E alguém lembrou que agora há pouco, eu só não estou achando. Quase que eu acho. Tá aqui. Valéria Massi. Deixa eu só ver aonde. Eu estava tentando lembrar quem era, lembrei. Deixa eu ver se eu acho a colocação dela agora. Valéria Massi, se eu não me engano foi ela, se não foi vocês me desmintam aí no chat, por favor, que lembrou agora há pouco sobre Lázaro. Vamos analisar de novo, ó. Que um homem realmente morto, como dissemos no início, possa retornar à vida através de uma intervenção divina, está aí o verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Foi ela mesmo, né? Nós tocamos no assunto Lázaro lá atrás. Porque Kardec citou esse mesmo exemplo. E por esse exemplo de Kardec, a gente deduz Lázaro. Lembre-se, Kardec não falou de Lázaro, mas ele deu a lei que nos permite analisar a situação de Lázaro. Precisa ficar claro isso, tá? Não sei se eu falei lá no dia, vamos falar de novo. Se falei, falo de novo. Se não falei, vamos deixar claro. A doutrina espírita disse que Lázaro não estava morto? Não. O que a doutrina espírita nos diz? Que um corpo morto não pode voltar à vida e um espírito desligado do corpo não pode ser religado. Entenda isso. A doutrina não falou que Lázaro não estava morto. Mas nos diz que um corpo morto não pode voltar à vida. E um espírito desligado do corpo não pode voltar para o mesmo corpo. Então a gente pega a lei para analisar a situação de Lázaro. Tá claro isso, gente? Pelo amor de Deus. Antes que alguém, o André falou que a doutrina espírita falou que Lázaro não estava morto. Não, nós estamos analisando o caso de Lázaro à luz da doutrina espírita. Tá? Corpo morto não revive. Aí seria milagre. Espírito desligado do corpo não pode ser ligado de novo. Nem um espírito puro teria condições de fazer isso. Agora um corpo, numa morte aparente, alguém está trabalhando aqui com catalepsia, Ricardo Guimarães. Não. Ele mesmo, Ricardo Guimarães. Dá para afirmar catalepsia? Também não dá. É a hipótese assim, um tanto provável. Afirmar eu acho difícil. Mas que é uma possibilidade, é. Ok? Continuando. Porém, se esse homem só aparentemente está morto, ó. Só aparentemente está morto. Eu podia ter grifado isso no slide e acabei esquecendo. Se ainda há nele um resto de vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas trata-se de um fenômeno natural. Pensa comigo agora. Pessoa teve uma parada cardíaca.
Alguém vai lá com aquele choque, eu acho que é desfibrilador o nome, se não for, me corrijam aí por favor. Dá o choque e o coração volta a bater. Você chama de milagre? Vamos colocar de novo essa situação. A pessoa está lá, teve uma parada cardíaca. O coração não está batendo, o sangue não está circulando, ela não está respirando. Aí a medicina, o médico chega, o socorrista, enfim, com o desfibrilador, se eu não me engano o nome é esse. Dá o choque e o coração volta a bater pelo estímulo elétrico. Você chama de milagre? Vamos lá, me ajuda aí. Cacá Krishna, não. Alice, não. Ana Luz, não. Marlene, não. Beto Collier. Se estiver errada a pronúncia, me perdoe. Não. Olha lá, não é. Por quê? Porque você sabe o que está acontecendo. O estímulo elétrico fez com que o coração voltasse a bater. Gente, como é que o coração bate? As fibras vão sendo despolarizadas, é um estímulo elétrico, tanto que o eletrocardiograma mede essas fibras. Então um choque elétrico pode fazer com que ele volte. Para um ignorante, aqui eu não vou nem entrar, alguém falou aqui do fanatismo religioso, eu não vou entrar nisso. Mas vocês concordam comigo? Olha, o Ivan pensou a mesma coisa que eu. Para quem não conhece o aparelho, para quem não conhece o funcionamento, seria um milagre. Ivan, eu pensei a mesma coisa, eu já ia comentar quando eu vi a tua colocação aqui. A Karina me ajuda aqui, desfibrilador, o nome está correto, obrigado. Ó. Para quem não conhece o desfibrilador, acha que aconteceu um milagre. Não duvido nada de alguém falar que o desfibrilador é um passe. Que é só o que está faltando agora. Não, você conhece. O coração não tem estímulo elétrico? Não é exatamente por um estímulo elétrico que o miocárdio se contrai? Então, um estímulo elétrico pode fazer com que ele... Claro, não vamos discutir... Não vamos discutir a fisiologia do coração, de que forma isso é... De que forma isso acontece? Não é isso que a gente quer discutir. Ok? Então olha lá. Porém, se esse homem só aparentemente está morto, morte aparente, possível catalepsia, não dá para afirmar também. Sei lá se dá ou não. Eu não vi indícios para isso, eu acho meio perigoso. Se ainda há nele um resto de vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, trata-se de um fenômeno natural. Continuando, mas para o vulgo ignorante, lembrando, o ignorante é aquele que desconhece, não é no sentido pejorativo. O fato passará por milagroso, aquilo que o Ivan falou para a gente aqui agora há pouco. E o autor será perseguido a pedradas ou venerado de acordo com o caráter dos indivíduos. Olha só. Aquele que consegue fazer a reanimação salva uma vida, se você quiser trabalhar num outro contexto, né? Ele é instrumento da salvação, tudo bem. Eu não vou ficar discutindo palavras aqui. Mas ele salva uma vida e é apedrejado porque é considerado bruxo. Olha que interessante, né? Vamos encerrar, queridos. Muito obrigado, foi muito agradável, foi muito tranquilo o nosso estudo hoje. Valeu a pena, obrigado de coração pela presença de vocês. Rede Amigo, obrigado mais uma vez por nos dar essa oportunidade de aprender e de compartilhar com os amigos que se interessam pela obra de Allan Kardec. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, e dá continuidade ao estudo. Fiquem com Deus, bom fim de semana, não esquece da gente nas orações de vocês. E aliás, não esquece a gente nas orações de vocês, não esquece de orar. Muito necessária a oração e a vigilância hoje, ok? Obrigado, gente, boa noite. Fiquemos com Deus. Opa! Espera aí que eu fiz bobagem aqui. Aqui. Um milhão
milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.